Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao estudo de funções, vamos aprender a fazer brevemente uma análise gráfica das funções. Dado um gráfico no plano cartesiano de uma função, vamos aprender a fazer uma análise do gráfico, observando os pontos de interseção com o eixo x, também com o eixo y, fazendo o estudo do sinal da função, saber onde ela é positiva, negativa, ou zero, saber escrever qual o trecho da função é crescente, decrescente e determinar os máximos e mínimos da função, se houver, beleza? Bora começar então. Análise gráfica. Zero, primeiro item aqui, zero raiz de uma função. O zero raiz de uma função y igual a f de x é o valor de x para o qual a função se anula, ou seja, para o qual f de x é igual a zero, ou seja, fazer o y igual a zero. Então, temos duas expressões aqui que são funções, uma do primeiro grau, outra do segundo, função afim e função quadrática. Não importa a função, para determinar o zero, se houver, basta fazer o y igual a zero. Então, aqui nós temos 2x menos 6 igual a zero, 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Então, esse valor 3 aqui é o zero ou raiz dessa função. Substituam aqui o x por 3, façam as contas da expressão numérica que vocês terão. Então, 2 vezes 3, 6 menos 6. Se der zero, tá tudo certo. Bom, próximo aqui é y igual a x ao quadrado menos 9. Fazer o y igual a zero. Pega a expressão toda igual a zero. Como aqui é uma equação do segundo grau, para resolver essa equação, por ser incompleta em B, basta passar o menos 9 para o segundo membro. X ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 9, sempre mais ou menos, né? Numa equação do segundo grau, x igual a mais ou menos 3. Então, esses dois números são as raízes dessa função. Geometricamente, os zeros da função são as abscissas dos pontos onde o gráfico corta o eixo x. Nesses dois exemplos, vamos relembrar aqui, mas nas próximas aulas de função afim e quadrática vamos ver com mais detalhes. O primeiro aqui é uma função afim ou função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, não vertical. E a reta é essa daqui. Todos os pontos dessa reta obedecem a essa equação, a essa função aqui. O ponto de interseção dessa reta com o eixo x é a raiz dessa função que nós acabamos de calcular aqui, é x igual a 3. Simplesmente isso. Então, graficamente, a interseção com o eixo x da curva vai nos dar a raiz da função. O outro gráfico é uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima. A gente vai ver isso na função quadrática. As raízes são menos 3 e 3. Esses dois pontos, então, que são as interseções do gráfico com o eixo x, representam as raízes ou zeros da função. Beleza? Continuando, termo. Agora vamos ver o estudo do sinal da função. Estudar o sinal de uma função y igual a f de x, é analisar onde a função é positiva, negativa ou zero. Algebricamente, é pegar a expressão y igual a f de x, fazer ela maior que zero, fazer ela ser menor que zero e pegar ela e igualar a zero. Então, analisar onde ela é positiva, negativa ou zero. Ok? Olhando aqui no gráfico, basta observar os trechos ou o trecho onde a curva fica acima do eixo x. Então, esse trecho aqui é positivo, o y de cada ponto aqui é positivo. Nesse trecho aqui também, o y aqui, de cada ponto da curva é positivo. Por quê? Porque está acima do eixo x. Tudo que está acima do eixo x, o y é o quê? Positivo, nessa parte aqui. Exemplo, vamos pegar um ponto aqui, esse ponto. O x dele está entre 0 e 2, e o y dele está acima de 0, ou seja, o y dele é positivo. Portanto, a função nesse trecho aqui é positiva.
Nesse trecho também a função é positiva. E como a gente vai escrever isso? Y é maior que zero, para x menor do que menos 5, para x entre menos 3 e 2, nesse trecho aqui, ó, tá vendo? Entre menos 3 e 2, e para x maior do que 6. Para que valores de x a função é negativa, ou seja, o y é menor que zero? É só observar no gráfico o trecho do gráfico que está abaixo do eixo x. Então aqui ele é negativa e aqui também é negativo. E escrever aqui, ó, y é menor que zero para x entre menos 5 e menos 3, que é menor, sinal de menor aqui. Ou para x entre 2 e 6. E onde a função é zero? Onde a função é zero vimos no slide anterior. A função C0 ela se anula na raiz da função, ou seja, são as interseções do gráfico com o eixo x. Então são esses pontos aqui, ó, menos 5, menos 3, 2 e 6. Então y é igual a zero para x igual a menos 5, x igual a menos 3, x igual a 2 e x igual a 6. Pessoal, agora vamos ver como se analisa se uma função é crescente, decrescente ou constante. É o seguinte, dado um gráfico qualquer que representa uma função, ao percorrermos o gráfico de uma função da esquerda para a direita, podemos ter trechos crescentes, decrescentes ou constantes. Notem que, da esquerda para a direita, o x aqui aumenta. E o y pode aumentar ou diminuir. O que acontece se o y também aumentar? O que podemos observar? Então, ó, da esquerda para a direita, o x aumentou e o y também aumentou. Então, aqui ó, o x aumenta e o y também aumenta. Está subindo aqui. Ó. Então, até esse ponto aqui, a função é crescente. X aumentou e o y também aumentou, a gente diz que a função é crescente. Tranquilo? X aumentou. Se o x aumenta e o y diminui, então a função é decrescente. Então, nesse trecho todo, ó, o x daqui da esquerda para a direita sempre está aumentando, claro, né? Porque o sentido positivo é de os valores crescentes. Então, o y está descendo, ó, diminuindo. A curva está descendo, ó. Então, o y está diminuindo. Então, a função é decrescente. Então, nesse trecho aqui, a função é crescente e nesse trecho a função é decrescente. Da esquerda para a direita está subindo. E aqui não está subindo nem descendo. Está se mantendo o mesmo valor de y aqui. Então, se o x aumenta e o y se mantém, então a função é constante. Vamos analisar aqui esse gráfico e dizer qual é o trecho onde a função é crescente, decrescente ou constante. Então, vamos lá. A função é crescente para x entre menos 1 e 1. Então, aqui ele é crescente. Para x entre menos 1 e 1. A função é constante em qual intervalo? No intervalo que vai de 1 a 3. Então, 1 menor do que x, menor do que 3. E a função é decrescente para x entre 3 e 4. Professor, tem necessidade de colocar o igual aqui? Não, não é necessário colocar o igual, beleza? Pessoal, vamos ver agora máximo e mínimo de uma função, através desse exemplo que está aqui. O máximo é o ponto onde a função passa de crescente para decrescente. Então, se ela mudar de crescente para decrescente, então o ponto de mudança ali vai ser máximo. E mínimo quando ela mudar de decrescente para crescente. Então, ó, aqui temos um ponto máximo nessa região aqui. Ó. O máximo, a gente diz o máximo local, tá?
pode ter um máximo global, mas isso é uma definição que a gente não vai precisar ficar detalhando muito não. Então, é só analisar em volta aqui do ponto, se esse ponto é um ponto máximo. Basta observar se a função cresce e depois decresce. Então, isso aqui, esse ponto é um ponto máximo. Que ponto é esse? É o ponto 0 e 0. Que ponto é o ponto mínimo dessa função? Esse ponto aqui. Mínimo. Por quê? Porque ele é um ponto de mudança da função. Da função, onde antes ela era decrescente, passou a ser crescente. Então aqui ela é decrescente, passou a ser crescente, então esse ponto é mínimo. Então o ponto mínimo é o ponto 1 e menos 1 meio. Tranquilo? Aqui eu tenho os intervalos onde ela é crescente e decrescente também, tá? Nessa parte toda aqui, ó, de menos infinito, ó, de menos infinito até o zero, ela é crescente. E aqui também, ó, do 1 em diante, ela também é crescente. Por isso está aqui, ó, de 1 até mais infinito. E entre 0 e 1, ela é decrescente. Tranquilo? Para finalizar, vamos fazer uma análise gráfica dessa função aqui, observando o gráfico. Primeiro vamos determinar as raízes. Então vamos fazer um resumo da aula de hoje utilizando esse exemplo. Raiz ou raízes. Vamos ver aqui. As raízes são o que mesmo? Os pontos, ou o ponto, onde o gráfico corta o eixo x. Portanto, são 4 raízes aqui. 1, 2, 3, 4. X igual a 2. X igual a 4. Esqueci do zero, né? X igual a 0. E x igual a 6. Quais são os intervalos onde a função é crescente e decrescente? Então, vamos analisar onde ela é crescente. Primeiro, crescente. Nesse trecho aqui, ó, daqui até aqui. Do 1, olhando o eixo x, do 1 até o 3. Ela é crescente para x entre 1 e 3. E para x maior do que 5. Notem, nesse trecho aqui, ó, quando x é maior do que 5, do 5 em diante para mais infinito, ela é crescente. Então, a gente escreve assim, ó, x maior que 5. Onde ela é decrescente? Nesse trecho que vai do menos infinito, ó, até 1. Então, para x menor do que 1. E também nesse trecho aqui, ó, entre 3 e 5 ela é decrescente. E para x entre 3 e 5. A gente escreve sempre assim, ó, entre um número e outro, 3 menor que x, menor que 5. Agora, observando o gráfico também, qual é o valor da função quando x é 5? Ou seja, qual é o f de 5? Bom, aqui no 5, esse ponto aqui tem a ordenada menos 1. Então, o f de 5 é menos 1. Então, observando o gráfico, a gente pode extrair várias informações. Esse que é o objetivo da aula. E o f de 1 aqui. Quem é o f de 1? Só marcar o ponto aqui na direção do 1. A ordenada dele é menos 2. Então, o f de 1 é menos 2. Qual é o ponto máximo e o ponto mínimo da função? Pode ser mais de 1. Porque máximo e mínimo é uma definição no intervalo, num trecho da função, não na função toda. Porque aqui não teríamos um ponto máximo, né? Porque a função cresce aqui. Ó. Porque aqui a função cresce indefinidamente para mais infinito. Beleza? Então não teríamos um máximo, a gente chama de máximo global. Não tem. Tem máximo local. Qual é o máximo local? É esse ponto aqui. Ó. Esse ponto é um ponto de máximo. Ou ponto máximo. Quais são as coordenadas dele? 3 e 1. Então, existe um ponto numa certa região aqui, antes do 3 e depois do 4, assim, nessa região aqui, no intervalo que a gente quiser pegar aqui, que é a função, o máximo dela é esse ponto aqui, ó, 1. O máximo é 1. A gente diz que é um ponto máximo. A função assume o valor máximo em 1, porque o y é 1. Beleza? Então, qual é o valor máximo da função? É o y igual a 1. Qual é o ponto máximo da curva? É o 3 e 1.
Tem ponto mínimo? Tem. Esse ponto aqui e esse daqui. Então, o ponto mínimo aqui é 1 e menos 2. E 5 e menos 1. Então, a gente pode perguntar assim, qual é o ponto máximo da função? Aí tem que colocar em forma de coordenadas, as duas coordenadas. Qual é o valor máximo da função? Aí é o valor de y. E qual é o valor mínimo? É o valor de y também, menos 2. E aqui menos 1, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. É um assunto que cai muito no Enem, nos vestibulares. Bons estudos e até a próxima aula, beleza? Um abraço a todos.